Saudações a todos vocês que me acompanham neste canal. Sejam bem-vindos ao PL MMA de número 36. Neste vídeo nós continuaremos esta série dedicada a leituras acompanhadas de comentário das meditações de Marco Aurélio, contemplando as entradas ou capítulos de número 28 a 31 do livro 4 da obra do Imperador Filósofo. Como sempre, a tradução de referência é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, em domínio público, e a passagem que será lida e comentada neste vídeo está aqui embaixo, pode ser acompanhada aqui pela descrição. Muito bem, vamos entrar logo no assunto e ler o que Marco Aurélio deixou escrito de si para si, pela versão de Dona Virgínia de Castro e Almeida. 28. Alma negra, alma efeminada, obstinada, feroz, pueril, brutal, mole, velhaca, bajuladora, cobiçosa, tirânica. Muito bem, eu mantive esta passagem tal e qual, do modo como Dona Virgínia resolveu traduzi-la, por uma questão de fidelidade à tradução dela, mas em outro ponto eu já tive de fazer uma correção, porque o mais correto aqui é caráter escuro, né? Caráter negro, porque é o ethos, né? E não exatamente a alma que é negra. Quando eu ouço alma negra, eu não consigo não pensar no personagem interpretado por Ramon Valdez, o glorioso Seu Madruga do Chapolin, né? O pirata alma negra. Eu não consigo não pensar nisso. Não exatamente é a alma, é o caráter, e é um caráter escuro. Esse é um termo que já tinha aparecido aqui no livro 4, infelizmente não me recordo da entrada exata, e o que Marco Aurélio está expressando aqui, né, é o espanto, talvez o desprezo, por alguém realmente bastante problemático, bastante baixo, por um caráter que o impressionava pelos seus vícios, pelas suas más inclinações. Ele vai aqui enfileirar uma série de adjetivos, eu não vou comentá-los pormenorizadamente, porque nós precisamos ir para frente, mas para que vocês tenham uma ideia de como isso fica em outro tradutor, né, como há uma variação possível aqui nesses adjetivos que caracterizam alguém de más inclinações, uma pessoa ruim, Seabra coloca este trecho da seguinte maneira: negro caráter, feminil caráter, árido caráter, feroz, bestial, pueril, indolente, desleal, bufão, traficante, tirânico. Muitos pensam que talvez ele estivesse se referindo a algum dos Césares que o antecedeu, ou o antecederam, né? Mas não se sabe exatamente do que ele está falando. Esta é uma das passagens mais enigmáticas das meditações de Marco Aurélio, e há quem diga que este modo desassombrado de ver alguém ruim, estes adjetivos pejorativos com que ele cumula a impressão que teve de uma pessoa com a qual talvez ele tenha tido contato, vai na direção oposta do que ele sempre diz, que é necessário ter uma certa condescendência mesmo com aqueles que parecem ruins, porque todos somos irmãos, todos vivemos na mesma cosmópolis, na mesma cidade universal. É possível que esta leitura tenha a sua validade, mas eu creio que a observação de pessoas que são problemáticas, ruins, na verdade, muitas vezes reforça em nós nosso comprometimento com o contrário, com o que é bom. Eu me lembro de que um daqueles grandes autores de aforismos da época da Revolução Francesa, eu creio que Rivarol, né? Talvez Chamfort, mas talvez Rivarol, dizia que quando você observa alguém que dá mau exemplo, você também aprende com essa pessoa, né? Porque você olha aquilo e pensa, não, não é isso que eu quero. Então, creio que Marco Aurélio talvez estivesse pensando nisso. Olha, eu tive contato com uma pessoa tão ruim, mas tão ruim, tão cheia de más inclinações, que eu reafirmo a minha vontade de não ser como essa pessoa. 29.
Se aquele que ignora o que há no mundo lhe é estranho, igualmente o será quem o ignorar o que no mundo se passa. Desertor é quem se subtrai à razão do Estado. Cego quem conserva fechados os olhos da inteligência. Mendigo quem precisa dos outros e não possui em si próprio o que é necessário à vida. Tumor do mundo, o que lhe foge e se isola da natureza comum, revoltando-se contra os acontecimentos, porque a natureza que os gera é a mesma que te gerou. Escória da sociedade quem rasga a alma, separando a sua da dos outros, sem entender que é uma só. Então aqui Marco Aurélio está refletindo a respeito da condição daquele que não entende aquilo que vive, não entende a sua própria situação no universo, sua própria situação em face dos seus semelhantes seres humanos. Então, há quem ignora o que existe no mundo e há quem ignora o que faz no mundo, aquilo que se passa no mundo. Então, essa condição de ignorância, né, é comparada a outras condições que serão enumeradas aqui. Primeiro é a condição do desertor. O termo aqui do grego também pode querer dizer exilado, fugitivo, trânsfuga. Não necessariamente desertor, alguém que por sua própria vontade trai um regimento militar, né, que é isso que parece, ou trai a sua pátria. Alguém que foge, né, da cidade. E aqui fala-se da razão do Estado. Bom, é preciso tomar cuidado com este termo Estado, que é uma instituição que surge ali na Idade Média. Nós talvez não tenhamos exatamente o Estado na época, enfim, em Roma e na Grécia, né, na época da Antiguidade. O que está aqui é o tom politikon logon, quer dizer, a razão política, a razão da cidade, a razão da sociabilidade, da sociedade, né? Então, fugitivo é quem foge dessa razão. Fugitivo é quem não se submete aos ditames dessa razão da cidade. E estamos falando, evidentemente, não apenas de uma cidade física, ou uma cidade imediatamente reconhecível, melhor dizendo, porque físico é tudo, né? Como também da cidade universal. Então, aquele que foge da cidade universal, aquele que não quer reconhecer que faz parte de uma cosmópolis, de uma cidade habitada por deuses e homens, como diziam os estoicos, está na condição de desertor, está na condição de trânsfuga, de exilado, de fugitivo. Alguém que não está aceitando algo que é a sua condição natural. E, portanto, recai sobre essa pessoa toda aquela série de, enfim, pechas que é justo que recaiam sobre uma pessoa que foge, né? Também pode ser cego, esse ignorante, cego quem conserva fechados os olhos da inteligência. Então é necessário que nós exercitemos nossa inteligência, né? Enxerguemos as coisas como elas são. Mendigo ou indigente quem precisa dos outros e não possui em si próprio o que é necessário à vida. A ideia do estoicismo era a da sabedoria, e essa sabedoria supunha uma autossuficiência. Evidentemente, nós, não sábios, estamos todos nesta condição de relativa mendicância. Então, o sábio contém em si tudo aquilo de que ele precisa. Nós, que não somos sábios, estamos nessa condição de mendigos. Tumor do mundo, o que foge desse mesmo mundo, desse mesmo universo, e se isola da natureza comum, revoltando-se contra os acontecimentos, porque a natureza que os gera é a mesma que te gerou. Muito bem, nós voltamos a ver este termo aqui de tumor do mundo, né? Que apostema, é o termo usado no original. O que é esse tumor do mundo? É esta pessoa, esse tumor do universo, esta pessoa que não aceita as coisas como elas são, não aceita o destino, não aceita aquilo que o ordenamento de causas e efeitos que vem da razão universal acaba destinando para ela, e acaba se comportando como uma célula cancerígena, acaba se comportando como alguém que sabota essa organização, alguém que vai contra essa harmonia, né? Então alguém que está numa posição cancerígena. Então, não aceitar aquilo que vem do próprio âmago do universo, aquilo que vem
da razão universal é comportar-se como um tumor, um apostema, como um abscesso. Este é o termo que Marco Aurélio usa em alguns pontos para caracterizar esse indivíduo que não tem esse sentimento de gratidão para com a natureza universal e nem a compreensão da sua própria situação. É uma ignorância bastante crassa, né? E muitas vezes nós estamos imersos nessa ignorância. A natureza que gera esses efeitos é a mesma que gerou você. Então você precisa entender que essas coisas que podem parecer desagradáveis e que lhe chegam estão sendo geradas pela mesma natureza que permitiu que você vivesse. Para os estoicos, isso exige do indivíduo um comprometimento bastante profundo, com uma benevolência para com todos esses acontecimentos. O indivíduo tem que aprender a aceitar isso de uma maneira resignada, tranquila e racional. E a escória da sociedade, né? Membro cortado da cidade, é isto que está sendo dito, de maneira mais clara, né? Colocada aqui por Seabra. Escória da sociedade, quem rasga a alma separando a sua da dos outros sem entender que é uma só. Membro cortado da cidade, diz Seabra, quem corta sua particular alma daquela dos racionais, que é uma só. Então todas as nossas almas estão irmanadas por conta da razão e por conta de terem sido geradas por esse universo, por essa razão universal benfazeja, e tendo almas irmanadas, ir contra a alma de um semelhante, ir contra a comunidade dos semelhantes, é evidentemente uma coisa ruim, algo próprio de uma escória da sociedade, de um membro que se aparta da sociedade, que se amputa dessa sociedade, de um câncer. Então vejam aqui que o pertencimento a uma comunidade social é comparado a questões naturais. Então, naturalmente nós somos sociais, nós somos sociáveis, e esse sentimento de colaboração, de comunidade, deve ser forte em nós para que nós não nos comportemos como um órgão fora de controle ou como um membro cortado da sociedade. 30. Além, um filósofo sem túnica, aqui sem livros, um outro quase sem vestuário. Não tenho pão, diz ele, mas conservo-me fiel à razão. E eu digo, não tenho o alimento da ciência e também me conservo fiel à razão. Este trecho comporta um problema, segundo alguns tradutores e comentadores, porque talvez fosse melhor ler a última frase como algo que tivesse um tom interrogativo, ou lê-la como uma frase em que está faltando uma negativa. Porque Marco Aurélio diz que se conserva fiel à razão, em geral ele se queixa consigo próprio de não seguir muito bem os ditames da razão. Então é um tom diferente daquilo que estamos acostumados a ver. Há uma espécie de bória, como diziam os italianos, bória de autossuficiência, uma espécie de ponta de orgulho aqui por estar se conservando fiel à razão, mas talvez o trecho esteja corrompido, ou talvez nós devêssemos ver aqui uma interrogação. Então ele observa alguns filósofos que havia na sua época, um que está sem túnica, que vive vestindo roupas civis normais, o outro que não tem livros e que vive a vida filosófica de maneira plena, melhor do que ele mesmo, o outro que não tem vestuário, vive praticamente nu. Esses filósofos que aparecem aqui, estes três, nós não sabemos se se trata de exemplos vistos ou se de exemplos imaginários, mas de todo modo estamos falando de filósofos que vivem uma vida mais próxima àquilo que era proposto pelo cinismo. Não tem o pão, mas conserva uma fiel razão. Ele, de certo modo, inveja esses três indivíduos que têm muito menos do que ele, mas que parecem viver uma vida filosófica muito mais consistente e plena do que a dele. Em diversos pontos ele se queixa de que falha enquanto filósofo, né? De que ele está muito mais metido na azáfama e nas urgências da sua própria posição enquanto imperador, e está sendo negligente com
os seus exames de consciência filosóficos, né? E eu digo, não tenho o alimento da ciência e também me conservo fiel à razão. Talvez aqui haja uma interrogação ou uma negativa. E na 31, ama o ofício que aprendeste e conserva-o. O ofício filosófico, né? Quanto ao resto da tua vida, leva-a como o homem que entregou aos deuses o cuidado dos seus interesses e não se torna tirano nem escravo de nenhum outro homem. Aqui está uma belíssima aspiração de Marco Aurélio, não ser nem um tirano, nem um escravo de nenhum outro homem, viver numa horizontalidade com todos eles, viver ombreando com todos eles, embora ele fosse o imperador de Roma, né? Então, ama isso que você aprendeu com os filósofos, ama isso que você vem aprendendo com a filosofia e entrega o resto nas mãos do destino, dos deuses, esses outros interesses. Então, comprometa-se com o bem, aferre-se a isso e o resto é coisa que os deuses devem cuidar. Então aqui nós temos uma espécie de profissão de fé filosófica de Marco Aurélio, sendo expressa no item de número 31, a entrada 31, e ele renova de si para si essa vontade de perseverar na filosofia, de perseverar na busca da virtude, deixando as outras coisas como coisas secundárias, coisas que dependem da fortuna, do capricho dos deuses. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer por hora. Um abraço e continuamos com nossa série no próximo vídeo. Tchau!